Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então mais um dia de VED, hoje já é dia 23, estamos indo pra reta final, olha que legal. Enfim, pessoal, logo que eu comecei o VED, a Juliana Brina me deu uma sugestão, um pedido de fazer um vídeo sobre 10 escritoras favoritas. Então, enfim, foi difícil, mas escolhi minhas mulheres. Então, essa não é uma lista de 10 melhores escritoras de todo sempre, mas sim uma lista de 10 escritoras que por algum motivo me marcaram e que se tornaram uma das minhas escritoras favoritas. Então nenhum tipo de pretensão de dizer que essas são as melhores ou coisas. Tendo a certeza que tem muita gente boa que eu não li ainda, né? Tudo mais. Enfim, vamos lá. Tem duas menções honrosas, uma agora no comecinho do vídeo e uma no final do vídeo. Escolher 10 foi difícil. O que eu posso fazer? Bom, a primeira menção honrosa é a J.K. Rowling, aqui tá a minha primeira edição de Harry Potter, que se recusa a ficar reta, ela é inclinada. Esse livro é de 2000, todo manchadinho, coitado. Enfim, gente, ela é importante pra minha formação como leitora. Eu tendo a achar que eu me tornaria leitora de qualquer jeito, mas não tem como eu saber, né, obviamente. Mas eu já lia antes de Harry Potter, mas eu tenho certeza que ela influenciou como, quanto e quando eu leio, li e comecei a ler, enfim. Então tá aqui a menção honrosa J.K. Rowling por isso. Mas vamos lá, então as escritoras. Bom, a próxima escritora que eu queria mencionar obviamente, caso você assiste o meu canal já há algum tempo, você certamente sabia que essa escritora ia aparecer, que é a Susan Sontag. Susan Sontag é tipo, caso você seja novo por aqui, é a escritora da minha vida, assim, eu amo ela, eu tenho tudo que ela escreveu e tudo que for publicado com ela, certamente eu vou comprar, assim, que tem biografia pra sair ainda, esse tipo de coisa. Então, bom, enfim, o primeiro livro que eu li dela é o sobre fotografia. Esse aqui tem 6 ensaios dela sobre fotografia, não é sobre, tipo, não é um livro técnico de fotografia, ela não ensina a fotografar. Ela reflete sobre o papel da fotografia nas nossas vidas, fala um pouco da história da fotografia e como a fotografia mudou o nosso jeito de ver o mundo. São 6 ensaios muito bons, eu recomendo esse livro fortemente para quem gosta de não ficção. Mesmo que fotografia seja um assunto que não te atraia tanto assim, mas ela reflete muito sobre a nossa sociedade de uma maneira geral a partir da fotografia. Então isso é muito legal. E foi aqui que eu conheci ela, essa aqui não foi a edição que eu li, essa edição eu comprei bem depois. Enfim, outros livros dela que eu recomendo, tem o Ao Mesmo Tempo, que é um livro de ensaios sobre temas muito diversos. São os últimos textos que ela escreveu em vida, tanto que o livro foi publicado póstumamente. Mas, sobre tortura, tem tradução, tem discussão sobre a beleza, Dostoiévski, enfim, tem um monte de tema legal. Ela fala aqui também sobre, acho que tem um texto sobre os atentados de 11 de setembro, enfim, bem, bem legal. E é um livro que já aborda opiniões mais maduras dela, né, quando ela já estava um pouco mais velha, enfim. Gosto muito também dos diários, esse aqui é o primeiro, o segundo é muito bom, ele não saiu em português ainda. Esse aqui é o primeiro, vai ter um terceiro ainda que não foi publicado. Enfim, muito legal a vida dela, bem interessante. E ela tem uma coisa, ela sempre se vê de um jeito muito crítico, é interessante ver essa posição dela através dos diários. Indo pra ficção dela, ela é muito mais ensaísta do que ficcionista, romancista, enfim. Mas ela tem livros legais de ficção também. Eu gosto muito desse aqui, que é Assim Vivemos Agora, é um livro super pequenininho. Eu acho que é um conto, basicamente, que vai falar sobre HIV e é escrito de um jeito muito incrível e sensacional, recomendo demais. E eu gosto também desse romance, esse aqui já é mais grandinho, que é o Na América. Esse aqui tem uma das melhores personagens da literatura pra mim, assim, é um livro que eu gosto bastante.
Bom, outra autora que eu queria indicar é a Zarna Fisi. O que eu gosto dela é o amor que ela tem à literatura e aos livros, obviamente, e o jeito com que ela entende a importância disso tudo no mundo. Então, lendo Lolita no Teherã é um livro, é Memórias de uma Resistência Literária. O regime muda, ela mora em Teherã e a partir disso é proibido ler alguns livros. Então ela começa um clube do livro com algumas alunas e elas discutem livros como Lolita, eu sei que ela fala do Grande Gatsby, Orgulho e Preconceito, Madame Bovary, enfim. E é tanto de como, apesar de ser pequeno, essa é uma resistência dessas meninas e como também é importante, né, ter a resistência. E como é importante a literatura para o pensamento e para o desenvolvimento humano. Então acho esse livro muito legal. Ela mostra assim, uma paixão muito grande e dá aos livros uma importância muito grande. Caso você goste daquele primeiro livro, aí sim eu recomendo esse aqui, que é o que eu não contei, que são memórias dela. Esse aqui é um pouco menos relacionado aos livros, ainda que os livros sejam uma parte importante da vida dela, então óbvio que eles aparecem por aqui. Mas enfim, eu acho que ler aquele primeiro, depois vem pra esse. Próxima escritora que eu gostaria de indicar pra vocês é a Marguerite Duras. Eu escolhi aqui O Amante e O Homem Sentado no Corredor e a Doença da Morte. São duas novelas, 2 contos que estão nesse mesmo livro aqui. O que me marca dela, principalmente, é a escrita e, no caso do Amante, o jeito com que ela consegue contar a própria vida dela. Esse livro conta a história de uma relação que ela teve aos 15 anos com um cara bem mais velho. É um livro que tem uma sexualidade mais forte e eu gosto muito do jeito que ela consegue descrever tudo isso e criar toda essa aura e, enfim. Nesse aqui eu gosto muito, principalmente da Doença da Morte, que tem um conto escrito de um jeito muito legal. Deixa eu pegar o comecinho pra vocês. Bom, eu vou ler o primeiro parágrafo. Você deveria não conhecê-la, você deveria tê-la encontrado por toda parte, ao mesmo tempo, num hotel, numa rua, num trem, num bar, num livro, num filme, em você mesmo, em você, em ti. Ao léu do teu sexo ereto na noite, clamando por um lugar onde se meter, onde se desvencilhar do choro que o enche. Enfim, eu acho que é muito legal, assim, ela tem uma escrita bem diferente, isso me marcou muito. Bom, a próxima escritora eu fiquei pensando bastante tempo se eu ia colocar esse livro ou não, mas enfim, gente, livros que me marcaram, né? E esse livro, então, é o Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Forrest. Emma Forrest é jornalista, escritora, ela tem romances, eu nunca li os romances dela, e roteirista também de TV, filmes, e nesse livro aqui, esse é um livro autobiográfico, ela vai contar a experiência dela com a depressão, a relação que ela tem com o psiquiatra, a sua voz dentro de mim é a voz do psiquiatra nela, e como ela, enfim, ela vai contar sobre esses sentimentos tão profundos desse momento da vida dela, que ela tá muito pra baixo, muito destruída, e eu gosto, eu não sei, gente, eu já li esse livro mais de uma vez e eu acho ótimo. Eu tenho certeza, ele não é assim aqueles livros, nossa, super bem escrito, literariamente muito ricos, mas é um livro que me marcou demais, assim. Então eu achei que ele merecia ser mencionado aqui. Bom, uma escritora que eu indico muito, porque eu acho que também não é uma surpresa pra vocês aparecer por aqui, é a Chimamanda Ngozi Adichie. Eu só tô com a americana em casa, o Hibisco Roxo tá com a minha mãe. E tem, além do Hibisco Roxo, tem um livrinho dela que eu queria indicar, que é o Sejamos Todos Feministas, que é um livro muito legal. É uma palestra, na realidade, que ela deu no TED. E ela fala sobre feminismo e o ponto de vista dela em relação ao feminismo. É um livro bem legal. Enfim, o que eu gosto dos livros da Chimamanda é que ela cria personagens muito bons, mas principalmente personagens mulheres muito boas. A questão do feminismo e de situações que provocam isso estão presentes nos livros dela. O Hibisco Roxo, por exemplo, mostra um personagem super machista, super patriarcal e
ponto de vista da filha e da esposa em relação a isso e como a história se desenvolve. É bastante extremo, mas enfim, é muito bom. Eu gosto então principalmente dessas personagens dela. Esse aqui tem uma personagem que é Ifemelu, é isso, Ifemelu, que é sensacional. Eu adoro, eu queria que Ifemelu fosse minha amiga, assim. Amo. Bom, outra escritora que me marcou muito é a Alison Bechdel. Eu gosto muito, mas muito, muito, muito mesmo de Fun Home. E daí eu gosto do Are You My Mother, mas esse aqui pra mim é um livro bem menos impactante do que esse daqui. Bom, nesse aqui, o que me chama atenção nele? São pessoas bastante normais, vivendo dramas relativamente normais. Eu tenho certeza que quando alguém tá vivendo esses dramas, ela não acha que isso seja exatamente normal. Mas é algo, assim, que acontece com várias famílias e tudo mais. Não é, assim, também nada absurdo. E o jeito, mas o que me encanta é que é o jeito da personagem de lidar com tudo isso. É isso que ela conta pra gente aqui. E eu acho isso lindo, assim. Eu acho sensacional. Eu acho que é isso que me encanta, é tão real, e eu acho que é encontrar a beleza nisso que é tão real, que me encanta mais dela. E dela se superando, se entendendo e lidando consigo mesma. Enfim, eu acho isso lindo. E o Are You My Mother pra mim é um pouco menos impactante, mas ele segue essa mesma linha também. Ela tentando lidar com coisas da vida dela, e também é legal. Ainda que eu goste mais de Fun Home. A próxima escritora, que eu acho que também não vai ser uma novidade muito grande pra vocês, é a Jhumpa Lahiri. Eu peguei aqui o Água-Pés e o Intérprete de Males. O que eu gosto da Jhumpa Lahiri é que eu acho que ela cria personagens e situações muito legais. E ela é particularmente boa para descrever emoções e sentimentos e trabalhar com tudo isso nos personagens. Então, nem sempre é direto, nem sempre o personagem que tá sentindo é quem tá contando a história. E como ela vai trabalhando a percepção dos outros personagens, enfim, ela cria auras assim de sentimentos muito legais nos personagens, de várias maneiras diferentes. A Água-Pés, ela faz isso muito bem, porque ela acompanha alguns personagens durante mais tempo. Então tem toda a questão do tempo afetando essa relação dos personagens. E ela escreve muito bem. Ela trabalha muito com a questão de identidade. Boa parte dos personagens são indianos que moram fora e coisas desse tipo. Então é um tema também bastante presente na obra dela. Bom, a próxima indicação é a Herta Miller. O primeiro livro que eu li dela é O Homem é um Grande Fazão no Mundo. Depois eu li o Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, que é um livro mais de ensaios, mais autobiográfico, não tanto um romance, não tanto uma obra literária. E depois o Fera d'Alma, que eu acho que é o que eu mais gosto, apesar de Um Homem é um Grande Fazão no Mundo ser um livro muito, muito bom. Bom, a Herta Miller, ela escreve muito sobre a ditadura na Romênia. Então alguns livros são de personagens que tipo, ficaram esquecidos lá, outros livros são de personagens que saíram para procurar uma vida melhor em outros lugares. Então tem sempre esse pano político influenciando as vidas individuais das pessoas. E é interessante como ela faz leituras da humanidade, como ela vê a humanidade a partir dessas vidas dessas pessoas. Então o que me chama muito a atenção na obra dela é isso, como ela vai do macro pro micro, do micro pro macro de volta. E como ela faz essas relações e tudo mais, e nesses personagens em situações tão extremas, e enfim, tudo isso. Bom, outra escritora que foi importante pra mim é essa moça, cujo nome eu não sei pronunciar, gente, desculpa, Asni Saistad. Ela é norueguesa, não deve ter nada a ver o jeito que fala com o jeito que eu falei. Mas o primeiro livro que eu li dela é O Livreiro de Cabul. Depois tem o 101 Dias em Bagdá. Ela é jornalista. Esses dois livros são livros de não ficção. E eu li quando eu estava no começo da faculdade. Me marcou, acho, muito por causa disso. No Livreiro de Cabul, ela passa um tempo morando com uma família afegã.
e o cara é dono de uma livraria e ela vai contando então a vida deles e como é essa sociedade diferente, descreve tudo isso, é muito legal. E também um pouco sobre o ser mulher lá, o ser mulher ela reflete sobre isso também, porque como ela não é mulher lá, eles a tratam de um jeito diferente, dela fala como eles tratam as mulheres de lá mesmo e tudo mais. E esse daqui, que é um livro muito louco, gente. Ela foi cobrir a guerra do Iraque e ela conta pra gente 101 dias que ela passou lá. Essa aqui não é a matéria que ela fez, ela já escrevia pra vários veículos, mas é que ela vai contar pra gente como foi. Então, tipo, os bastidores da reportagem dela. E, gente, tipo, ela esteve em bombardeios e coisas assim. Esse livro tem um ritmo bem mais acelerado que o Livreiro de Cabul. E é bem interessante, indico bastante, principalmente para quem gosta de jornalismo ou é jornalista, enfim. Bom, essa última escritora eu também fiquei pensando um tempo se eu ia colocar na lista ou não, mas é a Miranda July. Então tem o No One Belongs Here More Than You, que é um livro de contos, já saiu aqui no Brasil. Tem o It Chooses You, que é um livro de não ficção, também já saiu aqui. E o The First Bad Man, que é um romance, que também saiu. Esses dois saíram pela companhia, aliás, o primeiro, O Homem Mau, acabou de sair. O outro eu não vou lembrar agora o nome da editora, mas também já saiu aqui. O que eu gosto da Miranda July, ela cria personagens estranhos e situações estranhas, e mesmo o livro de não ficção dela, ela se coloca numa posição estranha e coloca as outras pessoas em posições estranhas. Então, o estranhamento pro leitor é grande. Eu gosto disso. Esse aqui é um romance que eu ainda não digeri muito bem. E isso de tirar da minha zona de conforto, tanto assim, é algo que eu gosto. Então, eu achei legal colocar ela nessa lista. E a próxima menção honrosa é uma escritora que eu acabei de conhecer e que eu já gosto muito, que é a Mary Shelley. Eu li ela esse mês, né, gente? Então eu não queria colocar ela na lista com essas outras pessoas incríveis. Mas ela também é uma pessoa incrível, então eu estou mencionando ela aqui rapidinho. Bom, pessoal, é isso. Vou adorar conhecer a lista de vocês, quem são as escritoras que influenciaram vocês de algum jeito, as importantes, as escritoras favoritas e enfim. Muito legal procurar na minha estante essas pessoas e eu fiquei pensando que eu estou em ótima companhia com esses livros em casa. Bom, pessoal, lembrando também que tudo que tiver vídeo, texto, enfim, se eu já falei sobre esses livros em algum lugar, eu vou deixar os links ali embaixo, então caso você tenha interesse, dê uma olhada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. Tchau, tchau!